Campina Grande, quinta-feira, 8 de maio. Hoje comemora-se o Dia da Vitória, o Dia também dos profissionais de marketing, o Dia Internacional da Cruz Vermelha, o Dia também dos profissionais artistas plásticos, e eu acredito que todos estão de parabéns pelo transcurso do seu dia. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, sala de prosa, falando sobre o tema Ósculo Santo. Esse tema, ou este assunto, é bastante polêmico, porque se havia o hábito de se realizar ósculo santo nos dias apostólicos, muitas nações, em muitos países, muita cultura, inclusive, não adota esse modo, esse método, inclusive que é bíblico, mas teve o seu tempo no passado. E ouviremos ainda também o reverendo Daniel Carlos. Ele foi o orador oficial pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Inclusive, se você ainda não recebeu este exemplar de um marcador de Bíblia, de leitura de livros, procure na recepção da TV Master, ainda hoje. Inclusive, atrás tem um calendário para você situar o dia da semana. E eu espero que você nos ajude a divulgar o nosso programa, fazendo a distribuição ou recebendo também esse belíssimo calendário, que é uma cortesia pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, sala de prosa, falando sobre o tema Ósculo Santo. Fala, gente boa! Ó, tava esperando, né? Sala de prosa. Nós estamos juntos aqui, hein, De novo, hein? Mas o assunto hoje é fenomenal, hein? Ai, coisa boa, hein? Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O que você acha disso? Daqui a pouco, hein? Fala, santo varão! Como é que vai essa bênção? Príncipe? Tudo bem? Jesus te abençoe e te guarde. Coisa É boa. bom ter um amigo, fala sério. Um Demais amigo da que a conta. gente ama, que a gente gosta e que tem essa liberdade. É verdade. Como é que é esse negócio? Você tem coragem de beijar seu amigo? Como é que você encara esse versículo bíblico? Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Isso anda meio desobedecido aí nas igrejas, varão? Eu acho que isso tem sido desobedecido por um lado e extremado por outro. Estão beijando demais? Beijando demais, tem hora. Eu acredito que o sentido desse texto é a demonstração de respeito, de amor e de afeto à pessoa. Uns aos outros. Uns aos outros. O texto diz claro aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Isso. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A Bíblia está cheia de beijo, hein, varão? Tá. Orfa com beijo despediu de Noemi. De Noemi. Uma vez também beijaram Paulo. Está lá em Atos 20, 36 a 38. Lembra dessa história? Em lugar público, numa praia. Beijaram e choraram. Eles choraram. Esse texto nos lembra também assim, está proibido a frieza no relacionamento entre os irmãos. Esse é o ponto. Proibido. Pastor. Esse é o ponto. Deixa eu contar uma experiência que eu tive, que eu achei marcante, pastor. Eu estava sendo ordenado no dia 17 de janeiro de 1982, Brutal, em Bragança menino. Paulista. Aí chega um presbítero muito querido, um homem de Deus. Falei, eu preciso dar um conselho para o senhor que está começando o pastorado. Falei, estou recebendo. Falei, olha, quando você estiver na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, se aproximar uma senhora, a uma jovem, estica o braço, estabeleça o limite. Eu tomei um susto. Pastor de braço curtinho, menino. Eu tomei um susto e disse para aquele irmão, infelizmente eu não posso acolher o seu conselho por algumas razões. Primeiro, que não faz parte da minha personalidade. Eu abraço até poste no meio da rua. Ô, menino, daí olha o juízo, Segundo, que eu não estou convencido de que tem base bíblica esse conselho. Agora, o que eu procurarei, com a graça de Deus, fazer é abraçar
a menina, a moça mais bonita e a vovozinha de 100 anos do mesmo jeito. E os varões. E os homens também. E os adolescentes. E os homens também, os adolescentes também, porque a frieza na relação é mortal. Mata a igreja. Pra comunhão. Mata a igreja. Mata a igreja. O visitante que chega na igreja, que não é recebido afetivamente, que não é recebido com carinho, na cultura nossa, o abraço é comum. É comum. A gente abraça o estranho. É. Abraça até o garçom. Um dia uma mulher me disse na porta da igreja algo que eu nunca esqueci. Ela disse assim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço? Eu falei: não, porque é o único abraço que eu recebo na semana. O abraço pastoral. O abraço pastoral. Parentes, pastores, volte a abraçar suas ovelhas. Vá, eu não sei se dá lá na sua igreja, dado o tamanho da membresia, mas sempre dá. Ainda que você não abrace todo mundo, dá para abraçar alguns, já valeu. Exatamente. Esse aspecto, por exemplo, depois do culto, onde termina, resenha. Ali o pessoal está tomando um cafezinho, está batendo um papo, que oportunidade de você chegar, de dar um abraço, tudo bem, como vai, como é que está a sua família? Às vezes a pessoa está precisando mais desse abraço do que o sermão que ele escutou. Exatamente. E o detalhe do texto bíblico que é uns aos outros. Não é só o pastorado. Às vezes a igreja pode... Aconteceu na nossa igreja, varão. Uma senhora teve uma paralisia no rosto. Uhum. E ela não ficou sem um mês no culto, com vergonha. Aí colocou lá um véu sobre o rosto. Chegou lá uma quarta-feira, estava entristecida lá, um adolescente. Foi lá, abraçou ela e disse: estou achando a senhora muito triste, quero orar pela senhora. Orou por ela e disse assim: que o Senhor Jesus transforme tudo aquilo que faz a senhora sentir tristeza e dor e que mude para uma bênção na sua vida. No dia seguinte, a paralisia desapareceu. Glória a Deus. Ela me mandou essa mensagem gravada dizendo assim: não foi o culto, não foi o senhor, eu gosto da nossa igreja, não foi os diáconos, não foram os presbíteros. Foi o amor que eu senti da igreja através daquele menino. A igreja afetiva será uma bênção. Aliás, essa deve ser uma marca da igreja, o amor entre os irmãos. Isso. Você é mais de abraçar ou de beijar? Ou os dois? Os dois. Ou de estender a mão, marcando ao limite? É o pacote. Eu acho o seguinte. O pacote completo. O pacote completo. Ó, o pacote completo. Estender a mão. Eu creio, pastor, que abraçar e beijar. Há momentos em que isso depende da pessoa. Tem pessoas que se sentem constrangidas com isso e eu acho que você tem que respeitar. Claro. A pessoa. Se ela chegou e ela quis estabelecer o limite, que você respeite o limite que ela estabeleceu. Mas, via de regra, as pessoas são receptivas ao afeto, ao abraço, ao carinho. E desde a criança. Até os do colo. Porque quando o pastor tem que ter cheiro de ovelha, por exemplo. Quando a criança vem, encosta nele, abraça, quer colo, pede colo, isso é maravilhoso. E em casa, os filhos precisam aprender a beijar os pais precisam aprender a beijar os filhos. Eu conheço e a sogra também, irmão. Eu conheço famílias onde os filhos nunca receberam um beijo do pai. Olha para você ver. Meus filhos eram o costume de beijar, desde garotinho. Aí, quando adolesceram, ia levá-los, um dos meus filhos falava: pai, me deixa longe. Eu falei: você está com vergonha de quê, varão? Porque eu vou beijar você? Me deixa longe. Pois, à medida em que ele cresceu, varão, hoje ele pode estar num ambiente de negócio. Eu chego, ele levanta, vai lá e me beija. É isso aí. Meu pai. É isso aí. Eu trato. Eu trato. Olha, 3 sugestões para a igreja ser mais afetiva. Eu acho que a primeira coisa na informalidade da vida, você demonstrar afeto. Primeiro, dentro da sua casa. Segundo, aos membros da sua igreja. Terceiro, às pessoas que chegam como visitantes. As pessoas que chegam como visitantes, elas chegam anônimas. E quando elas recebem um afeto, um carinho, um abraço, aquilo quebra barreiras, porque elas estão acostumadas a viverem anônimas lá nas suas comunidades onde frequentam. Quando ela percebe que ela é gente, que ela tem nome, que ela é amada, que ela é querida, que ela é bem recebida, isso marca a vida dela.
Deixa eu te dar uma outra dica também, junto aqui com o mestre. Quando você entrar no culto, olhe as pessoas ao seu redor e cumprimente. Não cumprimente só os que você conhece, não. Quer ir além, vencer o paradigma do afeto? Comece a cumprimentar com um sorriso bonito o estranho. Boa. O estranho. Boa. Eu já andei no meu bairro dando bom dia. Alguns viraram as costas. Outros, bom dia. Quer ver uma coisa? Vai na padaria, vai na farmácia, vai no supermercado, trate as pessoas com afeto. Com doçura, Isso gente. faz uma diferença enorme. Oh. Às vezes eu chego em alguns lugares, eu tenho o hábito bom de hábito. coração, chamar as moças, as mulheres, não importa a idade, de princesa. Ah, é uma característica do Quantas mestre. vezes eu chego numa farmácia, no supermercado e chamo princesa, a pessoa começa a chorar, diz, ganhei meu dia hoje. Ó, o dele é princesa, mas o meu você sabe que não combina. O meu é, olá gente boa, que Jesus te abençoe da cabeça aos pés. Saúde as princesas e os príncipes aí. Pois é, Deus abençoe você, príncipe de Deus, Deus abençoe você, princesa de Deus. Sua vida é muito preciosa, demonstre afeto dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Você vai ver que a vida vai ficar mais leve e mais feliz. Ô, gente boa, não vai embora aqui do Sala de Prosa não, tá bom? Você é bem-vindo. Sala de Prosa, a favor de sua vida, a favor do reino, para transformar nossas vidas em vidas como bom perfume de Cristo. É oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma sustância, hein? É benção, e da LPC. Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do reino de Deus, da sua igreja. Conte com a gente. Grande abraço, hein? Vamos proceder à leitura do texto bíblico, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Repetindo a referência, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, diz o texto sagrado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, louvamos a Deus por esse dia. Agradecemos por essa oportunidade especial. Agradeço ao meu amigo reverendo João Bosco de Moraes pela confiança de facultar que esteja aqui no púlpito da igreja, que Deus lhe concedeu para ele, na qualidade de anjo, pastoreá-la, e isso há algumas décadas. Nós louvamos por isso. Louvamos a Deus também pela existência do nosso programa Opção para a Vida, por 34 anos ininterruptos, anunciando a palavra de Deus, proclamando o reino de Deus e ensinando a forma de se melhor viver para o Senhor. Por tudo isso agradecemos a igreja, os colegas pastores aqui presentes. Aumenta a minha responsabilidade rever meu amigo pastor Manuel Germano e tantos outros que aqui estão, mas é uma alegria estar aqui com vocês neste momento, nesse dia tão especial. Deus colocou no meu coração uma palavra que fala sobre proclamando a verdadeira vida. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto da palavra de Deus, mostrando que em Jesus está a vida. E no contexto bíblico do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, vida e luz, essas duas palavras, esses dois termos, fazem parte das qualidades atribuídas, inerentes ao Verbo, à palavra, ao Senhor Jesus, ao nosso Salvador. São atributos exclusivos dele, vida e luz. Luz, no contexto de João, significa revelação que manifesta a vida, vida que está em Cristo, porquanto o verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E vida, nesse contexto, significa ser cheio de vitalidade, vigoroso,
restaurado, renovado, significa salvação e libertação. Tudo baseado na expiação que o Senhor da vida, que nos deu vida, Ele conquistou para nós essa vida na cruz do Calvário. Lá Ele conquistou não somente uma melhor qualidade de vida para todos nós aqui na terra, mas Ele nos deu também a vida eterna, e logo chegaremos nesse contexto para que juntos desfrutemos dessa palavra. E o que é vida eterna? É a vida que nós vamos vivê-la após a nossa morte física, após a nossa passagem aqui na terra. E Jesus foi exatamente enviado para definir que vida eterna é a salvação, é o conceito que Ele nos dá para nós termos uma eternidade cheia de vida, para não vivermos de modo nenhum a morte eterna. Nós louvamos a Deus pelo programa que há 34 anos, Opção para a Vida, está todos os dias entrando nos nossos lares, proclamando a vida, anunciando a vida, trazendo opção pela vida, mostrando que essa vida procedente de Deus deve ser vivida por cada um de nós, para que cada um de nós, com vida e cheio de vida, proclamemos, continuemos proclamando a vida que só procede do Senhor. E nesse contexto de vida, nós vamos refletir sobre 3 aspectos da nossa vida aqui na terra. Nós vamos refletir sobre a vida física, que é a nossa substância biologicamente organizada, como também a dos animais. Deus permitiu que tivéssemos vida, e nós estamos aqui passando uma existência aqui na terra. E as Escrituras relacionam essa vida com o nosso Deus Todo-Poderoso. O reverendo João Bosco já se referia ao ar que respiramos, à vida que nós temos. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de passar pelo balão de oxigênio. Eu já passei, mas Ele me deu vida, Ele sustentou a minha vida, Ele preservou a minha vida, Ele me deu graça para com vida eu permanecer cheio de vida, anunciando a vida que vem dEle, porque é a missão do programa Opção para a Vida, proclamar a vida. E no grego, eu não sei grego, mas a gente pesquisa, nós vamos encontrar que essa palavra viva, vida, ela tem 2 termos que a definem. Primeiro é bios, que define a vida dos seres humanos e dos animais. Não entra aqui a vegetação. E zoe, que é a vida que o pecador recebe ao nascer de novo, de uma forma sobrenatural, quando ele recebe Jesus como Salvador. Então, olhando para esse panorama, olhando para a vida que procede de Jesus, como eu já disse, vamos pensar na vida física, na vida espiritual e na vida eterna. A vida física diz respeito à nossa existência aqui na terra, desde o momento em que nascemos como fato, até o momento em que nós morremos também como fato. Só há 2 fatos na vida de cada um de nós: o nascimento e a morte. Esses 2 fatos limitam a nossa existência física aqui na terra. E essa existência física aqui na terra, ela não pode ser vivida de qualquer maneira, viver do modo que eu quero, da maneira que eu quero, imaginando o que eu quero, sendo o Senhor dos meus próprios passos e o autor principal das minhas decisões. Não, essa vida precisa ser vivida com responsabilidade. Nós temos que cuidar da nossa vida física, temos que cuidar da nossa vida espiritual, para, consequentemente, nós nos prepararmos para uma vida eterna, que será uma realidade na vida daqueles que recebem Jesus como Salvador, e infelizmente para a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus para aqueles que se esqueceram, para aqueles que não deram ouvidos à palavra do Senhor. Quem morrer com Cristo viverá por toda a eternidade.
Tem até um folheto que diz: onde você passará a eternidade? A eternidade não tem fim. A eternidade é uma vida que para todos sempre nós iremos vivê-la na presença de Deus. Tem até uma ilustração sobre a eternidade. Pensemos numa pedra assim do tamanho de Campina Grande, uma rocha muito grande do tamanho da cidade de Campina Grande. Pensando agora, imaginando, visualizando essa visão dessa grande pedra, agora avaliemos que de 1000 em 1000 anos, a cada milênio, vem um passarinho amolar o bico naquela pedra. Daqui a 1000 anos ele vem outra vez, daqui a 1000 anos ele repete o gesto. Quando essa pedra tiver acabado, passou o primeiro dia da eternidade. Então a eternidade é algo que ninguém nunca vai medir, mas Deus nula deu para que nós desfrutemos com Ele essa eternidade na presença dEle. Eu sou uma pessoa grata, eu queria ser mais grato a Deus. Essa igreja orou por mim em 1999, quando eu tive o câncer e os médicos me desenganaram. Eles estavam certos, a literatura deles dizia somente aquilo, e eles disseram: ele vai ter 3 meses de vida, se ele for muito forte, vai ter apenas 6 meses, mas o Senhor da vida, o autor da vida, porque nele está a vida, aprove a ele me sustentar com vida, para hoje estar pregando no programa Opção para a Vida, dizendo que a vida verdadeira só se tem em Jesus. Glória a Deus, 26 anos estão se completando e eu estou ainda dizendo: o Senhor da vida, Ele está comigo. Alguém diz: pastor, você pensa na morte? Eu não, porque ela é forte, ela é certa, melhor dizendo, mas eu penso na vida que Deus me deu, na ousadia que Ele já me deu, na coragem que eu ainda tenho, porque enquanto fôlego de vida eu tiver, eu direi que a opção para a vida, essa opção só está em Cristo Jesus. Então, nessa vida física, nessa pequena existência, eu estava vendo ali agora o adolescente, pastor Manuel Germando, orando por essas crianças, já um homem longevo, de uma idade bem bondosa da parte de Deus. Por maior que seja a nossa vida aqui, ela um dia tem fim, mas é nesse período dessa vida aqui, que eu preciso edificar para a vida eterna, porque a vida espiritual, que é o segundo tópico, eu vou passar bem rápido. O homem perdeu essa vida quando ele pecou lá no jardim do Éden. Ele decidiu viver sem se importar com aquilo que Deus falou, ou seja, ele tirou a prioridade que era de Deus. Deus disse: não faça, ele disse: eu vou fazer. E por conta da sua desobediência, Romanos 5:12 diz que a morte passou a todos os homens. Naquele momento, fisicamente ele não morreu. O homem que peca, fisicamente ele não morre na mesma hora, mas espiritualmente ele perde a comunhão com Deus, a sensibilidade para perceber a presença de Deus, a intimidade com Deus. Ele se torna uma pessoa difícil, sem comunhão com Deus, porque ele quebrou, ele afastou-se do seu Criador, porque morte significa separação. Então, como ele não tem vida espiritual, uma pessoa morta espiritualmente, ela está separada de Deus. E nós encontramos no mundo bilhões de pessoas mortas espiritualmente. São pessoas inteligentes, pessoas que produzem, pessoas que edificam, pessoas que compõem, pessoas até que falam bem, têm a oratória boa, pessoas que se movem, pessoas que empreendem, pessoas que progridem na sua vida material, pessoas habilidosas, pessoas treinadas, pessoas que riem, pessoas que sentem tristezas, pessoas que prosperam em todas as áreas, mas não passam espiritualmente de cadáveres ambulantes, porque perderam a comunhão com Deus, essa sensibilidade de perceber que um dia nós passaremos desta vida para outra vida, e precisamos ter a certeza da vida eterna na nossa vida, enquanto tivermos vida. Eu trabalhei em banco, fui gerente de banco 16 anos, e no banco ninguém faz negócio com defunto.
Não tem negócio com defunto. Morreu, acabou-se. Pode ser rico, pode ser o que for. Vem o espólio, que é o inventário, mas ninguém faz negócio com defunto. Atentai bem para esta palavra. Eu preciso, na minha vida física, atentar para a minha vida espiritual, porque depois de morto, não adianta disputar cadáver em velório, que tem várias religiões. Não, eu preparo a minha vida eterna, que vou chegar agora nela, em vida, aqui na minha vida que Deus me deu. Não adianta tentar atalhar, não adianta resolver, porque o homem se arrepende com vida. O homem tem conhecimento da salvação ainda quando ele está com vida, porque o pecado, eu já disse, vou repetir, ele conseguiu nos matar espiritualmente, e nós perdemos essa comunicação com Deus, essa intimidade. No momento em que ele pecou, o jardim que tinha sido criado para o homem, ele foi colocado lá com todas as regalias, ele foi expulso, e Deus colocou um anjo com a espada flamejante para guardar aquele jardim, para que ele não tivesse acesso àquele local e comesse certamente da árvore da vida e morresse para sempre, porque o pecado ele já tinha cometido. Mas hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, que apresenta o Senhor da vida. Diz: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Proclamando a verdadeira vida, anunciando que a humanidade vivencia um estado de morte contínua, que começou com a morte espiritual, finda com a vida física, e esse quadro hoje precisa ser revertido, para que através dessa oportunidade eu receba Jesus como meu Salvador, tenha a minha vida transformada, os meus pecados perdoados e tenha uma nova vida no Senhor. Se reclama muito da remuneração no Brasil. Eu já estive em alguns locais fora do Brasil, o salário mínimo de lá também não é tão bom assim, mas ninguém não reclama do salário do pecado. É o pior salário que tem, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado mata, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É o dom gratuito dele, ele dá de graça, mas não custou, mas custou muito, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Como eu disse, morte é separação. Por mais que nós amemos uma pessoa da nossa família, por mais que nós queiramos bem, tenhamos um carinho todo especial, morreu com choro ou sem choro, tem que sepultar. Morte espiritual é a separação de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivendo à semelhança do mundo, se distanciando de Deus, e nenhum de nós tinha capacidade para superar essa morte espiritual, mas aprove a Deus, aleluia, enviar o seu filho para morrer na cruz no meu lugar, vencer o pecado. Nenhum de nós é capaz de vencer o pecado, mas Jesus venceu. Ele foi tentado, ele nunca pecou, ele venceu em meu lugar, e ele, através da sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, ele nos regenera, ele traz vida nova para todos nós. A vida física é um detalhe, a vida espiritual é outro detalhe, mas eu preciso cuidar dessas duas vidas para ter acesso a uma vida eterna de gozo e de alegria na presença do Senhor. Algumas pessoas dizem: não tem vida após a morte. Não tem problema, elas falem o que quiser, mas a palavra de Deus, o texto sagrado diz que há vida após a morte, e essa vida é a eterna. E eu costumo dizer, no momento em que nós morremos, nós já vamos direto para a sala de espera do lugar onde nós vamos passar a eternidade. Desejo a todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.